Justiça. Excelente dia a todos, satisfação participar deste ato aqui. Como já foi muito bem aqui relatado pelo nobre promotor de justiça acerca dos fatos que ensejaram esse flagrante, eu vou me abster então concretamente a atacar com todas as vênias o pedido de homologação desta prisão em flagrante, bem como a conversão em preventiva. Primeiro, e sem adentrar no mérito da lide, é necessário aclarar também, doutora Patrícia, uma questão que é preambular. O direito ele não pode transitar apenas por meio de normas expressas, simbolizado em palavras, em texto. Ele é muito mais amplo do que isso. Ele encontra-se além dessas normas escritas. E essa literalidade das expressões, elas são parciais, coisa que o direito tenta se afastar a qualquer custo. Eu digo isto porque quando nós tratamos de uma prisão em flagrante, é necessário compreender que prender em flagrante é capturar alguém no momento em que ele comete efetivamente um crime. E aqui eu trago de pronto esta ressalva, porque consta aí do relatório policial, por exemplo, uma contravenção que ele teria cometido, a contravenção penal de vias de fato, já para afastar a hipótese ou a possibilidade de prisão para o caso de cometimento de contravenções penais, como já muito sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que inadmite a prisão em flagrante nas contravenções penais, ainda que no contexto de violência doméstica. Mas eu vou além, porque o que me apresenta aqui nos autos não me parece uma situação flagrancial, porque perceba, o 302, ele traz as hipóteses de flagrante delito, e é muito claro ao tratar do flagrante próprio ou impróprio, dizer que considera-se em flagrante quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. E aqui, e obviamente sem adentrar no mérito, mas é necessário compreender que só pode estar ou atuar em estado flagrancial o indivíduo a quem se pode imputar indícios de autoria, mais uma materialidade robusta de que algo ilícito ou algum bem jurídico tutelado pelo direito penal foi violado. Isto não consta nos autos. E eu falo isso porque, em relação às aparentes ou às possíveis lesões, elas não foram aqui verificadas pelo laudo. Não há nenhuma espécie de rubefação, de equimose, de ação de instrumento contuso, de ações por pressão, compressão, enfim, nada que levou a autoridade, no caso o perito, a compreender que houve de fato uma agressão ou uma lesão, ou que seja vir de fato. Portanto, diante da inexistência de qualquer indício que seja de materialidade, é que nós entendemos que não havia, portanto, motivo para a prisão em flagrante. O flagrante seria, portanto, para nós aqui, ilegal. Além disso, é necessário aqui adentrar na questão de fundo, e caso Vossa Excelência supere esse primeiro entendimento e homologue o flagrante, que nós não queremos de fato, é necessário avançar para o ponto nevrálgico da prisão preventiva. E nós sabemos todos, doutor Gilmar, que os direitos e garantias fundamentais, eles assumem essa função de dar de fato uma concretude aos fundamentos sobre os quais se assenta a nossa formação como ser humano, como nação, como Estado. E servem, para além disso, como anteparo ao cidadão contra a ação ou omissão ilegal e arbitrária, para que o Estado não ataque o particular de qualquer custo. O artigo 312 do CPP, doutora Patrícia, ele dá margem à possibilidade de decretação de prisões, inclusive arbitrárias, em razão da vagueza desta norma. O 302, de fato, ele não tem uma redação muito limpa. Note-se, por exemplo, que o termo, doutor Gilmar, clamor público, ele não está expressamente previsto como fundamento para decretar uma prisão preventiva, mas se amoldaria ali aquilo que se chama de ordem pública. Mas nós sabemos que a bala no meio social, gravidade, repercussão negativa de crime, eles são consequências naturais do delito, não podendo ensejar a prisão, especialmente por isso. O que nós entendemos aqui é que, superado a questão preambular do flagrante inexistir, aqui não seria o caso de prisão preventiva. Veja bem, os fatos que estão em apuração, como muito bem sedimentou aqui o doutor Gilmar, são crimes dolosos ou contravenções penais com pena inferior a 4 anos. Okay? São todos eles, diria eu, na verdade, muito além disso,
crime de menor potencial ofensivo, que sabemos nós que inclusive a apresentação espontânea, assumir o compromisso com comparecer ao juizado, por exemplo, já ensejaria aí o afastamento da possibilidade de prisão em flagrante. Mas, enfrentando o 312, nós temos aqui que o indivíduo que possui um emprego certo, uma ocupação lícita, possui residência, que tenta, neste momento da sua vida, inclusive, reingressar no seio da sociedade, encontrou agora no Estado uma barreira quase intransponível. E isso nos preocupa, porque nós sabemos, e ele acaba de admitir, que cumpre ou vinha cumprindo a pena por um delito. E a ALEP, ela diz que a execução penal ela tem esse objetivo de efetivar as disposições da sentença, mas também de proporcionar condições para esta integração social, que ocorre paulatinamente e ocorre gradualmente. Então, me parece aqui que olhar para este rapaz, para o flagranteado hoje, e efetuar a prisão por um fato que sequer há indícios de materialidade, me parece uma injustiça epistêmica absurda. Me parece que é fruto de uma imagem anterior, e nós sabemos que o direito penal ele é do fato e não do autor. Não está aqui em apreço quem foi o cidadão que hoje se apresenta, mas sim a situação em concreto. E me parece que na situação em concreto, para qualquer outra pessoa, seriam aplicadas medidas de cautelares diversas da prisão. Ele também merecia o mesmo tratamento. Então, a defesa encerra requerendo, inicialmente, Excelência, que Vossa Excelência entenda que não há uma situação flagrancial nas hipóteses 302 e, portanto, não homologue a prisão em flagrante, relaxando-a. Ou, caso Vossa Excelência homologue, que revogue essa prisão, oportunizando ao flagranteado as medidas cautelares, para que assim ele possa responder à apuração criminal e um eventual processo penal se vier a surgir futuramente. Muito obrigado pela atenção e encerro aqui minhas palavras.